E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje mais uma live aqui, mais um vídeo, um bate-papo hoje com o Major Olímpio, nosso senador. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Major Olímpio? Como vai? Tudo bem, Roberta? Para mim é uma satisfação participar mais uma vez, que é uma forma de prestar contas para a população. Toda pessoa pública tem obrigação de prestar contas, e você está me possibilitando isso. Então, vamos lá, Major Olímpio. Vamos começar a falar um pouquinho sobre reforma tributária. Uma das coisas que a gente está falando, né, esperando essa reforma tributária sair, o senhor falou que a reforma tributária deve ser justa e equilibrada. Como que isso pode ser possível? Hoje a gente tem o pobre pagando para o rico? Justamente buscar esse equilíbrio. Ninguém aguenta pagar mais impostos do que já paga, mas tem muita gente sonegando, não pagando nada. Não dá para exigir que o pobre pague mais ou pague pelos mais ricos. Por isso que nós estamos tentando buscar justamente esse equilíbrio. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir um resultado. Não é uma coisa tão simples, porque nós temos milhares e milhares de legislações tributárias ou versando sobre tributos no Brasil. No plano federal, nos estados, nos quase 5.700 municípios brasileiros. Então, a gente vive um pandemônio tributário. Então, nós temos que realmente simplificar, facilitar para o contribuinte e distribuir a carga. Quem não está pagando nada, paga um pouco. Quem está pagando e já não aguenta pagar mais, nós temos que buscar o equilíbrio. E uma coisa, fazer com que use melhor o dinheiro arrecadado. Nós arrecadamos mal, arrecadamos muito de muita gente que não aguenta pagar tantos impostos e aplicamos muito mal esse em retorno para a população. Por isso que tem que ser uma reforma que ela seja simplificada mesmo e que seja equilibrada e justa. E como é que o senhor tem visto, então, essas propostas feitas pelo ministro Paulo Guedes? Olha, o Guedes mandou um pedacinho. Como não tinha nada pronto, a hora que a opinião pública começou a reclamar, mandou um pedacinho. Unificação da PIS e da COFINS. E dizendo, né, para vocês, da imprensa, para toda a opinião pública, olha, sem ser essa sexta-feira, na próxima, eu estou mandando uma segunda fase, que é sobre imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica. Aí, 15 dias, eu mando uma parte sobre desoneração da folha de pagamento e depois um imposto eletrônico sobre transações eletrônicas. Ele já não cumpriu nenhuma dessas, então a gente fica esperando que possa chegar o projeto do governo, porque você vê o tamanho da dificuldade, a população entender. Se você não tem os mecanismos e os cálculos da Receita Federal, como é que você vai estabelecer percentuais e alíquotas? O Guedes e o governo vão dizendo, 1 ano e meio, olha, semana que vem nós estamos mandando, nós estamos esperando. Eu acho que ele amarrou o projeto em cima do casco de uma tartaruga manca para sair do Ministério da Economia e chegar no Congresso, porque não chegou. Tartaruga manca. Senador, já que a gente está falando de Paulo Guedes, como é que o senhor vê essa indisposição do presidente com o ministro? Quanto isso pode custar para o Brasil? E aí eu gostaria de aproveitar, o senhor usou a seguinte frase: Guedes é a bola da vez com missa encomendada. A gente tem prazo, então, de validade para o ministro? Como é que o senhor vê isso? Olha, como eu disse, missa encomendada, que o Guedes está andando na prancha já, lembra aquela cena de filme, que tem um monte de tubarão embaixo e põe o cara para andar na prancha? Pois o Bolsonaro já tocou a música, a banda está tocando e o coitado do Guedes andando na prancha. Nós já vimos acontecer, isso é um estilo de ser do presidente Bolsonaro, foi ele quem foi eleito presidente da República, e ele se sente incomodado com os seus principais assessores. Já fez isso lá atrás com o Bibiano, depois com o Mandetta, depois com o Moro.
E agora o que eu disse, que é uma missa de corpo presente do Guedes. O presidente já está dando todas as mostras do mundo, está testando com a opinião pública para não dar desgaste maior para ele de mandar o Guedes embora, mas o que tá claro aí que é a mesma sequência do que ele já fez anteriormente, e é só uma questão de prazo e oportunidade para o presidente. Já que a gente está falando de economia, dá para a gente recuperar a economia nesse período pós-Covid? Como é que o senhor entende esse cenário que está se formando? A gente já estava numa situação muito crítica, esperava um ano de 2020, um ano de respiro, né? Obviamente ninguém contava com essa pandemia, e agora a gente tem esse cenário caótico. Se fala de se comprometer o teto de gastos públicos. Como é que o senhor vê isso num orçamento tão apertado como esse que a gente tem? Olha, o presidente já fez um compromisso de público, ele já fez alguns outros e também esqueceu, mas ele fez um compromisso de público que ele vai ser o primeiro a não estimular ruptura de teto de gastos. Tem que apertar o cinto mesmo. E tem mais, o presidente ainda está apertando o Guedes, que o presidente gostou da popularidade ou do populismo, de andar em jumento lá no Nordeste, de andar de capacete de obras, em obras. E o presidente quer recursos para retomar algumas obras paralisadas. Seus ministros, principalmente os militares, querem reativar o Brasil do Médici em 70, né, para frente Brasil, e vamos abrir estrada, vamos fazer infraestrutura de portos e aeroportos, mas tem um probleminha, que é arrumar a grana para isso. O Guedes tem mais o pé no chão com isso. O Guedes está dizendo, olha, nós precisamos vender algumas estatais que até dão prejuízo, precisa entrar a caixa para o Tesouro, nós precisamos trazer um processo da economia realmente liberal, conquistar os investidores internos e externos para investirem no Brasil. Para isso, nós temos que fazer uma reforma tributária, nós precisamos fazer uma reforma administrativa, diminuir o gasto público, dar o exemplo. Isso nós precisamos. Eu mesmo fiz um projeto, quando teve a mini-reforma política, eu era deputado federal, acabando com um terço, com 171 vagas de deputados federais, ficaria só 342. E de 3 vagas para 2 vagas de senador por estado. Precisava de 171 assinaturas na Câmara, só consegui 109 e quase tomei um cacete, porque os deputados falavam, para de palhaçada, porque você faz isso porque você é um dos mais votados do teu estado. Então, o teu estado precisa ter 70 deputados, precisa ter os 70, não vem encher o saco, não. Então, a gente precisa diminuir o tamanho do Estado brasileiro, diminuir o tamanho dos legislativos, as câmaras municipais também gastam demais, são muito grandes, e nós precisamos. O Guedes, eu sinto que ele tem o pé no chão mais com isso. O presidente e alguns de seus ministros são mais sonhadores. O Messias, que fez o milagre da multiplicação de pães para 5.000 pessoas, foi há mais de 2.000 anos. O atual Messias não tem essa capacidade de fazer esse milagre, não. Precisa ter o pé no chão, senão arrebenta de vez o país. Falando um pouquinho agora do nosso presidente, a gente tem aqui alguns pontos, e aí eu vou precisar que o senhor seja bem objetivo, uma cutucada com vara curta agora. O senhor postou a seguinte frase: gostaria de perguntar, olhando nos seus olhos, Jair, por que sua esposa, Michele, recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? Se o Bolsonaro de 2018, que não tinha acordo nem conversa com o bandido e não admitia safadeza, se encontrasse com o Bolsonaro de hoje, será que daria porrada? Esse pronunciamento do senhor publicou no Twitter. Como é que o senhor como é que está a sua relação com o presidente? E a gente fala também dessa questão da possível volta dele para o PSL. Olha, eu não tenho atualmente nenhuma conversa com o presidente.
tenho votado a maioria dos projetos do governo, que não são projetos da pessoa Bolsonaro. Aí eu tive uma ruptura da amizade mesmo, um distanciamento. Agora, eu nunca vou votar contra o país. Não faço isso mesmo. Acabo sendo quem mais defende as ações do governo Bolsonaro dentro do Senado, porque estou defendendo as coisas que eu acho que são certas. Agora, relacionamento pessoal acabou. Isso aí também de rachadinha, é claro, notório que o Queiroz botava dinheiro na conta da mulher dele também, porque o Queiroz é um gerentão de uma holding familiar, isso também já está na cara, mas também já não é mais problema meu, isso é um problema do Ministério Público, de denúncia, de apuração. O brasileiro já está tão acostumado com a roubalheira que os eleitores do presidente dizem: eu sei que ele tungava um pouquinho, mas todo mundo na área pública, na área política tunga. Por que ele não podia meter a mão um pouquinho, né? Olha, o PT não roubava tanto, é só um pouquinho. Então, não altera, por exemplo, o desempenho do presidente em relação à opinião pública. Ele está nessa situação porque não tem o que explicar mesmo, não tem. Era rachadinha mesmo, era funcionário fantasma, eram essas pragas da corrupção, e corrupção da grossa, não tem outro nome, mas a população perdoa, a população acha que é por aí mesmo, que nós estamos num país que é do jeitinho brasileiro, todo político faz isso. Eu não concordo, sou voto vencido nisso. Por isso que até em relação a retorno dentro do PSL, algumas pessoas batem palmas. Eu não gostaria, eu acho que me parece até que ele mesmo já colocou como uma condição, se voltar para o PSL, tem que me expulsar, né? Então eu acho que me expulsariam mesmo. Vamos lá, agora, foro privilegiado. Recentemente, com o indiciamento da deputada federal Flor de Lis pelo assassinato do marido, volta-se a discussão do foro privilegiado. O senhor é a favor de acabar com o foro privilegiado para políticos? Eu sou a favor há muito tempo, não é agora por causa da Flor de Lis, não, para qualquer crime. Não há razão mais de ter uma proteção que é indevida. Se eu e você praticarmos um crime agora juntos, possivelmente daqui a 6 meses você está condenado a cumprir pena, e eu, por ser senador, vai demorar alguns anos, senão talvez até vai prescrever, sem sequer iniciar uma apuração no STF. Não tem cabimento uma coisa dessa. Agora, eu estou batendo nisso, quero o fim do foro privilegiado, queremos votar, já votamos no Senado, a Câmara não vota, o presidente não quer que vote, porque se votar isso agora, poderá complicar para ele mesmo, para algumas pessoas do entorno dele, a classe política, uma boa parte, não quer que vote, porque olha para o próprio umbigo. É o que eu estou falando, isso aqui é o país do jeitinho, da acomodação, para nossa tristeza, mas é. Qual a sua posição em relação ao impeachment do STF? Impeachment de ministro do STF? É isso? Se é ministro do STF, eu entrei com um pedido contra o Toffoli, eu assinei junto com outros senadores um pedido, e com o Modesto Carvalhosa, advogado conceituadíssimo, um outro pedido contra o Gilmar Mendes, mas da mesma forma e com a mesma linha de raciocínio da resposta anterior, se não mudar o presidente do Senado, se não sentar na cadeira de presidente do Senado, um senador disposto a abrir esses procedimentos, que não é o caso do senador Davi Alcolumbre, nada poderá acontecer, porque é equivocada essa interpretação que está na legislação, mas os 80 senadores podem querer abrir. Se o presidente não quiser, não abre. Senador, em relação, então, à CPI Lava Toga, ela pode não sair do papel? Esse é um sonho muito distante? Olha, para iniciar uma CPI, tem que ter a leitura pelo presidente do Senado, encaminhando para a CCJ para dar um parecer sobre constitucionalidade. Então, depende de um ato exclusivo do presidente do Senado.
Como o Davi Alcolumbre já disse que não vai fazer esse encaminhamento em CPI lavatórias, se ele não deixar de ser o presidente do Senado no dia 1º de fevereiro, se ele continuar mais 2 anos, esses 2 anos não vai ter CPI lavatórias. Lamentavelmente, não vai ter. E aí a gente, enquanto brasileiro, lamenta, o que a gente pode fazer? Porque a política amarra, né? Olha, você vê só a injustiça. São 81 senadores. 80 não podem ter a força para obrigar o presidente do Senado a fazer um encaminhamento. Só isso. Nós estamos querendo mudar essa legislação, que é um absurdo. E a população pode fazer. Vai para as ruas com a gente. Tem que bater panela mesmo. Tem que mostrar a insatisfação da população. Temos que dizer, presidente do Senado, faça o seu papel constitucional. Só faz o encaminhamento. A apuração é com o Senado depois. Qual a sua posição em relação aos pedidos de impeachment do STF? Olha, eu pedi 2. Eu pedi o do Dias Toffoli, que é o atual presidente, e pedi o do Gilmar Mendes, junto com outros parlamentares e com o advogado, que já tem trabalhado muito nesses processos de impeachment. Mas, lamentavelmente, também depende do pontapé inicial do presidente do Senado. Tá vendo? Está tudo amarrado lá. E aí fica o Senado e o Supremo. Não mexe nas minhas gavetas, que eu não mexo nas suas. Não inicia nenhum processo lá, que nós não apuramos nada de crimes praticados por senadores lá no STF. Esse ainda é o nosso Brasil. Temos que bater de frente com isso. Deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal para o senhor, senador. O senhor se decepcionou com a política depois que entrou fundo nela? A gente vive a velha política com cara de nova? Se é que tem cara de nova, né? Eu me decepcionei, sim, sabe? Eu nunca tinha prestado atenção nesse jogo maligno do Senado com o STF, por exemplo, da influência que pode ter o presidente da República num ajuste direto com a Procuradoria-Geral da República, com o próprio STF, com o Senado. Então, cada vez que a gente vai aprendendo um pouco mais, você vai se sentindo, muitas vezes, uma freira dentro de um prostíbulo. Né? Então, na hora que você aprende, você fala, meu Deus do céu, é essa porcaria que nós estamos vivenciando. Então, tem muito discurso de nova política, viu? Todos os poderes, com todas as pessoas, tem muito discurso e pouca realidade. No Brasil ainda se gosta, assim, da velha política, de ter coronelismo de sertão, de ter a região que quem manda é uma família, e elege o pai prefeito, depois o filho vai ser prefeito, e o neto vai ser deputado, e o poder vai ficando concentrado. Para ter o poder financeiro, precisa ter o poder político. Então, o poder financeiro alimenta e banca o poder político para aumentar o poder financeiro. E vai girando isso nessa mesmice. Eu fico indignado, muito embora muito decepcionado, eu não paro, não. Eu continuo botando o dedo na cara de quem for e dizendo para quem quiser ouvir, às vezes até perguntando, por que depositaram 89 mil reais na conta da sua mulher? E qual é a resposta que se ouve? Na conta da minha mulher ninguém põe, não. Precisa perguntar lá para o presidente. Por que foi que o Queiroz fez uma barbaridade dessa algumas vezes? Deve ter sido simplesmente para conturbar a vida do presidente, ou sei lá o que for. Ninguém engana todo mundo o tempo todo. Essa é uma máxima na vida. E aos poucos a ficha da população vai cair também. Senador, para a gente fechar de vez aqui, manifestações contra o racismo. Qual a sua opinião em relação, então, ao posicionamento dos policiais acusados pelo caso de George Floyd? Olha,
O caso do Floyd lá nos Estados Unidos, aquilo foi uma barbaridade que nenhum de nós, policiais, e a esmagadora maioria dos bons policiais, seja o país que for, não aceita um comportamento daquela natureza. Que eu não sei se foi só uma manifestação de racismo, porque se tratava de alguém abordado com a cor de pele preta, ou se era um comportamento costumeiro daqueles policiais. Então, não posso só falar em racismo, mas nós temos, sim, pessoas que também estão na atividade policial. Vou te dar um exemplo. A Polícia Militar de São Paulo tem 54% do seu efetivo, mais da metade de negros. Mas, vira e mexe, você pode ter algumas pessoas dentro da corporação que possam ter preconceitos de cor e possam usar da força ou da condição de representante do Estado, muitas vezes para exagerar, para exorbitar ou até praticar crimes. Nós não compactuamos com isso. As polícias no mundo todo não compactuam com isso. Nas democracias, a polícia ela se pauta por cumprir a lei e a preservação dos direitos de cada indivíduo, sem distinção, como está escrito na nossa Constituição, sem distinção de sexo, raça, cor, credo, opção sexual, não tem o menor cabimento exorbitar na violência com distorções que a lei já diz que são criminosas e são crimes inafiançáveis. Racismo é crime inafiançável. Nós não podemos admitir. Já chega que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Último país. E eu vou te falar uma coisa. Quando os ingleses falaram em afundar navios que estavam transportando escravos, o imperador Dom Pedro II fez uma lei aqui no Brasil, e aí a corte, os senadores, o que eram as elites, falaram com ele: imperador, como é que o senhor está impedindo o tráfico negreiro? Isso aí nós ganhamos muito dinheiro com os escravos. Ele falou: fica tranquilo, nós já fizemos a lei, mas essa lei é só para inglês ver. Então a expressão é para inglês ver, é para enganar os ingleses, é para dizer que nós fizemos a lei e eles não afundarem os nossos navios transportando escravos. Mas nós fomos o último país a decretar a abolição da escravatura. E ainda nós temos segmentos da sociedade racistas e preconceituosos no nosso país. Aliás, no mundo todo, mas muito no Brasil. Major Olímpio, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. Vamos tentar construir um Brasil novo, né? Que é o que a gente precisa. Um abraço a vocês. O Brasil vai melhorar. Aí, se Deus quiser. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Então, você compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda semana a gente tem discussões novas aqui para você. Um abraço, a gente se vê. Até mais.